Meus irmãos, saudá-los eu quero na paz do Senhor Jesus e deixar-vos uma palavra neste dia que se encontra no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 24, no capítulo 14, seu versículo é o versículo 24, que nos diz assim: E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima das águas. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Esse texto mostra para nós o poder do nosso Jesus. Esse texto nos ensina lições muito valiosas, pois no início desta narrativa, Jesus ordena que os seus discípulos passassem para outra margem com o barco. E eles obedecem à voz de Jesus, e obedecendo à voz de Jesus, eles tomam a direção que lhes foi ordenada. Mas no meio do caminho levanta-se uma terrível tempestade que os impede de caminhar. A pergunta é: se os discípulos estavam debaixo da ordem de Jesus, se os discípulos estavam em obediência, por qual motivo se levantaria uma tempestade se eu estou fazendo aquilo que Jesus mandou eu fazer? Se eu estou na direção que Ele me deu, por que as tempestades se levantam? No capítulo 8, no verso 23 do mesmo Evangelho, nos diz a Bíblia que uma primeira tempestade foi enfrentada com Jesus no barco. E na primeira vez que eles chegam a Jesus e que eles clamam com muita facilidade, o nosso Jesus repreende a tempestade, o vento, o mar se acalma, se aquieta. Mas nesta narrativa aqui, Jesus não estava presente fisicamente. Conhecia as necessidades deles, mas essa tempestade ele não quis acalmar. Porque existem dois tipos de tempestades na vida do crente: as que Jesus acalma imediatamente e as que ele não acalma, mas as que ele se revela no meio da tempestade. Esta aqui ele não acalmou, ele preferiu se revelar no meio do vento. Meus irmãos, eu venho por intermédio desta palavra dizer-lhes: o nosso Jesus talvez não queira ainda acalmar esta tempestade, mas eu profetizo que no meio deste vento, que no meio desta tempestade que a nossa nação está enfrentando, o nosso Jesus há de se revelar para nós, a sua igreja. O nosso Jesus há de se manifestar andando por cima das águas. O meu Senhor me trouxe aqui por intermédio deste vídeo para dizer-lhes, por intermédio desta palavra: o nosso Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele será o mesmo eternamente. E a palavra que eu deixo para os irmãos é a mesma que Jesus falou: não temais. Não é um fantasma, não temais, sou eu. O nosso Deus continua grande, o nosso Deus é maior que o vírus, o nosso Deus é maior que a peste, o nosso Deus é maior que a praga. Que nós, como servos obedientes, venhamos tomar todas as precauções cabíveis que nos é orientada, mas acima de tudo, que não fuja do nosso coração a fé de que existe um Deus que nos guarda, de que existe um Deus que nos livra. Aquilo que está ao nosso alcance fazer para se cuidar, faremos, mas existem coisas que só o nosso Deus pode fazer para nos guardar. E eu venho aqui por intermédio desta palavra dizer-lhes: se Ele quiser, Ele acalma hoje essa tempestade. Se Ele quiser, Ele com uma só palavra, Ele repreende este caos, Ele acalma o vento. Mas enquanto Ele não acalma, creia no poder dEle sobre a sua casa, creia no poder dEle sobre a sua família, que em nosso meio haja mais oração e menos falácias. Que Deus abençoe a vida de todos os nossos amigos pastores. Que vocês não sejam pastores centralizadores, orgulhosos. Que sejam pastores
cheios do Espírito Santo de Deus, para trabalhar de acordo com as direções que o nosso Deus nos dará no meio desse caos. Que haja menos crítica e mais espírito de conselho no nosso meio, que haja mais amor, que haja mais unidade. Talvez agora os cristãos em Cristo Jesus valorizem um pouco mais o abraço. Talvez agora valorizemos um pouco mais o afeto, o aperto de mão, o cumprimento na paz do Senhor Jesus, porque isto de certa forma agora nos é cortado. Mas que Deus te dê sabedoria para agir no meio desse caos. E creia, o nosso Deus não mudou, Ele continua sendo grande, Ele é maior que este caos, Ele está acima das águas movimentadas, Ele anda no meio das tempestades, e eu creio que assim como Ele fez com Pedro, Ele vai fazer por você. Não se desestabilize, não se assuste, não se atemorize, tenha fé, tenha coragem, tenha ousadia para dobrar os seus joelhos e entender que o seu socorro, ele vem do Senhor, que criou os céus e que criou a terra. O último conselho que eu vos dou por intermédio desse vídeo, a nós que somos ovelhas, que dobremos as nossas orações pelos nossos pastores, porque as decisões que os mesmos estão tomando, eles estão sendo atacados de todas as formas. Se fecham, são atacados. Se mantêm as portas abertas, são atacados. Então que você seja obediente à orientação que Deus tem dado ao seu pastor e ore por ele. E aos pastores, não se ataquem uns aos outros. Cada um tem os seus motivos para abrir, para deixar aberto ou para fechar as suas igrejas. Que haja unidade no nosso meio, que haja oração e que haja amor acima de todas as coisas. Aos que buscam ao Senhor, que busquem mais ainda a sua presença, porque isto é um dos sinais de que o nosso Jesus está voltando. Meus irmãos, guarde esta palavra em vossos corações e creia, em nenhum momento a situação saiu do controle e da permissão do nosso Deus. O nosso Deus é grande e operando Ele, quem impedirá? Fique com esta palavra, que Deus vos abençoe.